capítulo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu fico pensando, a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele era o rei. E quando ele assumiu o trono, que ele começou a reinar, ele começou a fazer reformas no local. Ele tirou a idolatria daquele lugar. Ele levou as pessoas de volta à presença do Senhor. E ele era um homem reto diante de Deus. Ele fez aquilo que o Senhor se agradava dele. Então, ele usou a vida dele, a juventude dele, e o governo dele era um governo bem estabelecido. Foi um governo abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque ele obedecia ao Senhor. Então, o que ele fazia, o Senhor abençoava. Só que nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que ele adoeceu. E a Bíblia não diz qual foi a enfermidade que ele teve, mas foi uma enfermidade mortal. Porque, para você ver, ele estava deitado, ele orou com o rosto virado para a parede. Ele não se levantou, ele não ajoelhou, ele não foi até alguém. Simplesmente eu fiquei pensando: meu Deus, como que você recebe uma notícia assim: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer? Não é qualquer pessoa que está com a mente, com o coração preparado para ouvir que você vai morrer. Como está a nossa vida diante de Deus, se Deus usar um profeta aqui dentro da casa do Senhor hoje para falar: põe a tua vida em ordem que eu vou te levar? A gente está preparado? Às vezes a gente reclama desse mundo, das coisas aqui na terra. Mas todo mundo quer ficar aqui, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas eu acho que esperando o arrebatamento, né? Porque ninguém quer morrer de morte morrida. Quer o arrebatamento, porque por mais difícil que seja aqui, a vida é boa. O mundo não é tão ruim assim, porque a gente quer estar aqui. Mas o Senhor tinha um propósito naquela doença na vida de Ezequias, porque o nome do Senhor foi glorificado. Porque naquele momento que ele ouviu, ele poderia ter blasfemado, ele poderia ter ficado reclamando o dia inteiro, se lamentando, chorando. Ele não fez isso. Ele simplesmente, ele virou para a parede e ele foi uma pessoa assim, eu achei assim, muito ousado, porque ele falou com Deus. Ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Então, ele foi diante de Deus e colocou para Deus o que ele era, e para que Deus se lembrasse do que ele fez. Então, ele simplesmente ele não saiu chorando, ele voltou para Deus, que ele viu que a única opção que ele tinha era Deus. E às vezes a gente é colocado em situações que só Deus pode resolver. Às vezes a gente pede uma pessoa para orar, a gente se encontra, faz grupo, faz propósito, mas tem coisas que nós temos que colocar o nosso joelho no chão e falar com Deus, que só Ele vai resolver. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Irmãos, como é bom saber que Deus ouve a nossa oração. Eu penso que quando Isaías falou com Ezequias, ele deu o recado de Deus e ele saiu dos aposentos onde Ezequias se encontrava. E ali Ezequias falou com Deus. E quando Isaías chega no pátio do palácio, Deus manda ele voltar. Olha que oração respondida rápida. Olha que intimidade esse homem tinha com Deus. O tamanho da intimidade para quem estava na beira da morte, ganhar mais 15 anos de vida. Será que nós temos assim uma vida diante de Deus correta, para que quando isso acontecer, a gente chegar diante de Deus e colocar? Porque muitas vezes quando eu via papai naquela agonia de morte, eu falava: Senhor, será que papai está pagando por alguma coisa? Ele fez alguma coisa para estar nessa situação? Mamãe testemunha que teve um dia de quarta-feira que eu saí daqui e essa foi a última passagem da Bíblia que eu li para ele. Eu: papai, você está entendendo o que eu estou falando? Ele balançava a cabeça e ele já não conseguia mais vir aqui para a igreja. Então assim, Deus dá uma oportunidade para a gente. Ezequias era um homem reto diante de Deus, mas mesmo assim ele adoeceu. Então quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, fulano tem pecado, pode ver que fez alguma coisa errada, por isso está passando por isso. Não vamos julgar não, irmãos. Deixa na mão do Senhor.
Porque às vezes naquele leite de dor que Deus traz com a gente. Porque às vezes aos nossos olhos a gente pensa que a gente está bem. Mas diante de Deus a gente não está. Porque dentro da casa, às vezes você se aborrece com alguma coisa, você fala uma palavra que se agrada a Deus. E às vezes por causa de uma mentirinha você vai deixar de entrar no céu. Por causa de uma cara torta, você vai deixar de entrar no céu. Porque eu rompi com o meu irmão, finge que não conheço ele, não vou deixar, vou entrar no céu. Porque como que eu vou dizer, amo o teu próximo, mas se eu passo meu irmão lá na rua, eu não conheço ele? Eu amo o próximo quando o meu irmão está precisando de uma comida. Eu tenho dom de vida minha, estou amando o meu irmão, eu vou deixar ele entrar no céu por isso. São pequenas coisas, irmãos, que nos impedem. E quando Deus falou com Ezequias, põe a tua casa em ordem, é porque por mais que Ezequias achava que ele estava bem, tinha algo na vida de Ezequias que estava errado, precisava ser consertado. Porque se ele realmente tivesse uma vida ali, Deus não ia mandar ele pôr a casa em ordem. Mas Deus viu o coração de Ezequias, ele se quebrantou diante de Deus, ele era rei. E muitas vezes o pastor chega e fala assim, irmãos, é assim, pastor João, vou fazer isso da noite? Não quer obedecer o pastor. Aí se você não quer obedecer o pastor que você está vendo aqui, você vai obedecer a Deus? Porque colocar uma roupa de crente, vir aqui para a igreja, cantar, pular, rodar e falar em língua é fácil, irmãos. Se você for para o YouTube, tem vídeo ensinando a fazer isso. Tem. Você pode fazer isso, mas dentro da sua casa. E quando você fechar os olhos aqui na terra, diante de quem você vai fechar conta? Você vai falar com Deus ou com o diabo? Só que você tem, eu penso assim, você tem que querer ir para o céu para você ver Jesus, não com medo de ir para o inferno. Porque quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário foi Jesus. E hoje as coisas são, cada dia que passa a gente vê que a volta do Senhor se aproxima. Então nós temos que procurar a colocar a nossa casa em ordem. Porque às vezes um irmão chega e fala, irmão, não é assim, não é desse jeito. Aí às vezes você fala o quê? Ai, fulano quer ser santo demais, fulano quer me corrigir. Eu estava pescando. Eu falei uma palavra que eu não sabia o significado. A irmã Adriana falou assim, irmã, essa palavra quer dizer isso, isso e isso. Eu falei assim, o quê? Eu não sabia. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a pedir ao Senhor, tira essa palavra da minha boca. Porque ninguém é perfeito, irmãos. Todo dia nós estamos em construção. E falar para a igreja, Senhor, não olha para ninguém não. Olha para Jesus, é Ele que é o caminho. Porque se você olhar para mim, você vai ver defeito, você vai ver falha. Mas se você olhar para Jesus, você não vai achar defeito. Ah, eu não vou mais na igreja por causa de fulano. Você vem na igreja por causa de Jesus, irmãos. É por causa dele que nós estamos aqui. Não é por causa do irmão, não. Nós vamos prestar conta, é a Deus, não é o irmão. Domingo na escola dominical, na outra eu falei com o pastor que quando eu era criança, que eu me converti, a gente chegava na igreja, tinha um irmão orando. Você parava na porta, esperava o irmão orar, aí depois você entrava para dentro da igreja. Ah, irmã, mas agora não, entra como se fosse com nada, você entrando na casa do Senhor. Quando você vai se apresentar diante do juiz, você se arruma, não se arruma? Se você chegar de bermuda, você não entra. Estou pregando doutrina não, que sou eu que pastor. Nem doutrina eu entendo. Só estou falando como que nós temos nos apresentado diante de Deus. Como que está a nossa vida diante de Deus. Ah, a irmã Natália é uma santa. Está falando dessa maneira, eu não sou santa não. Mas desde o momento que eu pedi ao meu irmão, ele saiu e falou assim, mamãe, eu vou botar a gasolina e já volto. E ele não voltou. Então depois daquele dia, eu passei minha vida assim, eu estou aqui, mas eu não sei a hora que eu vou. Então eu tenho que procurar andar diante de Deus, que a hora que ele chamar, eu quero encontrar com ele. Porque às vezes Deus fala, Deus falou que levar meu irmão, levou 3 anos para ele levar. Mas foi o tempo que Deus tratou com ele. O tempo que eu falo que Deus não tratou de papai, Deus tratou foi de mim. Porque o médico virou para mim e falou assim, de todas as pessoas que vêm aqui ver seu pai, você é que tinha mais fé. Por isso que eu deixei para você vir aqui falar com ele. Você que acreditava que ele ia levantar daqui. E quando Deus levou, eu fiquei muito triste. Porque eu tinha certeza que Deus ia fazer algo novo na vida dele. Ele dar um coração novo, que Deus tem poder para isso. Amém. Só que depois, Deus veio falar comigo. A vigília aqui, que meu rapaz de corpo pregar, eu não sei o nome. Deus falou comigo, que se papai fica, papai desvia. Ele não ia ficar na presença do Senhor. E Deus fez o quê? Ele preparou ele a curva, porque Deus não vai perder. Mas será que nós estamos preparados? Jesus está voltando. As leis na terra estão mudando. Sinais estão aí para todo mundo ver, irmãos. Não precisa ser teórico para você ver o que Deus está fazendo na terra, não.
Ah, mas desde que eu sou criança, eu escuto dizer que Jesus está voltando. Eu pra mim, tipo assim, se falar que arrebatou e ficou Deus, subiu todo mundo, eu vou acreditar. Porque as coisas estão terríveis, irmãos. As leis estão mudando e a igreja vai ser apertada. Será que nós estamos vindo para um culto de sexta para aprender, para quando esse dia chegar para nós, a gente está preparado para passar por ele? Estamos fazendo isso, irmãos? A nossa vida está diante de Deus passar por isso? Ou qualquer vento que passar, a gente vai deixar, vai abandonar, vai correr? Porque as pessoas que servem o diabo, eles não estão brincando, eles não estão fingindo. Hoje eu ouvi um vídeo, não acabei de ver, que ele era satanista, eles dizendo que tinha uma igreja do lado deles, estava incomodando eles. E o que aconteceu? Eles mandaram 10 satanistas para dentro da igreja, para poder atrapalhar, para observar, para ir lá incomodar o povo de Deus. Só que ele falou assim, mas o pastor de lá estava ligado. Quando ele começou orando, ele mandou fechar a igreja e falou assim, irmãos, tem 10 pessoas aqui assim e assim, nós vamos orar e vamos ungir todo mundo. Eles não puderam ficar lá, irmãos. Por quê? Porque a igreja estava buscando o Senhor. Aleluia. Porque às vezes é muito difícil assim, acontece uma coisa, vou chamar o pastor. Mas é difícil quando o seu telefone toca e alguém fala assim, olha, eu tomei tantos compromissos, como já aconteceu comigo, de ligarem para mim, e tomei uma garrafa de vinho. E eu dentro de casa sozinho, ia fazer o quê com a criança pequena para mim no rápido e ir até a pessoa. Eu falei, não tem como ir na sua casa. E a pessoa falava já enrolado já. Eu falei assim, ou você vai passar mal, vai ter que ir no hospital. Eu não sei o que vai acontecer com você, eu não posso ir. O que eu posso fazer é orar por você aqui de casa. E eu peguei pelo telefone e eu orei por ela. Liguei para uma conhecida minha e pedi que fosse até a casa dela. Essa conhecida foi. No outro dia eu consegui falar com ela. E você diz, mas pessoa do mundo? Pessoa do mundo não, pessoa que conhece a palavra de Deus. Pessoa que conhece a palavra de pregar e de Deus usar. Eu vim fazer isso. Será que nós somos de Deus mesmo, irmãos? Estamos preparados mesmo para passar o que tem que passar? Será que nós suportaríamos o que Ezequiel suportou? Porque ninguém sabe de quantos dias ele ficou doente numa cama. Era uma doença mortal, mas não matou ele de vez. Ele ficou numa cama. Aí a Bíblia não fala quanto tempo que ele ficou ali naquela cama, naquele leito. Eu já acredito que ele estava muito fraco, porque ele virou para a parede para falar com Deus. Ele não se ajoelhou, ele não tinha força. Só que ele rasgou o coração dele diante de Deus. E muitas das vezes a gente precisa rasgar o nosso coração diante de Deus. Ah, mas eu não sei orar. Mas você sabe conversar com o vizinho? Conversa com Deus. Seja sincero com Ele. Senhor, eu não estou aguentando, eu estou passando por isso, eu preciso disso. Ele vai te entender. Deus tem braços abertos esperando. Só a gente buscar. Eu aprendi com uma colega de trabalho que ela dizia assim para mim, não precisa ficar implorando um no outro para orar, não. Deus te deu 2 joelhos. Fecha a porta do teu quarto e ora. Busca a presença do Senhor. Depois, irmãos, ela falou isso comigo, eu falei assim, meu Deus, é a pura verdade, irmãos. Nós temos livre acesso ao trono do Pai. E muitas vezes nós não buscamos. Aliás, deixamos para buscar quando vimos aqui na casa do Senhor. Passamos a semana toda sem colocar a mão na Bíblia, sem cantar um louvor. A internet tem muita pregação boa e muito estudo bom. Eu já fiz vários cursos. Tem vários cursos na internet ensinando muita coisa. Mas antes de você fazer um curso desse, você tem que conhecer a palavra. Porque você vai saber que aquilo é de Deus ou que aquilo não é. Porque tem muito engano também. Tem muitas igrejas cheias, irmãos. Muitas igrejas grandes. Mas a palavra não está sendo pregada de verdade, não. Muita coisa escondida que está vindo à tona. Tem coisas que é melhor a pessoa nem saber do que está acontecendo. Porque às vezes a gente, sem querer, a gente ouve coisas que não é para a gente ouvir. Tem um hino que as crianças cantam que diz: cuidado, mãozinha, onde toca, cuidado, olhinho que vê. O nosso Criador está olhando para você. Seja aqui na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Deus está 24 horas nos olhando, nos observando. Ele está vendo, mas também fique ciente que o diabo também está ali, doidinho para achar uma brecha para entrar na sua vida para te atrapalhar. Hoje, quando eu vim para limpar a igreja, fechei a casa e tranquei a chave da Bíblia e a chave da casa dentro do baú. E eu precisava voltar dentro de casa. E Nilson não estava. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu peguei a escada e fui para a janela do banheiro, não deu para passar. A fuga da cozinha também não deu para me romper. Eu parei diante da Bíblia e falei assim, Senhor, me ajuda. Ou eu vou quebrar
o banco da bicha que pegar a chave, eu vou ter que quebrar o cadeado dela. Que nem como comunicar com o Nilson lá, eu tinha como falar com ele. Entreguei o celular também, irmão, junto com o baú. Eu não sei o que aconteceu, que foi tudo. Eu falei com o Jéssica que 2 horas eu estava aqui, mas 2 horas eu não cheguei. Porque eu suei, com muita luta, pedindo muito a Deus, Senhor, Ezequiel só teve uma opção, que foi orar e falar com o Senhor. Assim como o Senhor ouviu Ezequiel, olha para mim, me ouve, me ajuda a arrancar essa chave daqui. Com muita luta eu consegui enfiar a mão dentro do baú da Bíblia, sem quebrar nada, e consegui tirar a chave, que eu consegui abrir. Eu não fiquei com marca, assim, meu pai não quebrou o baú não, porque eu estava com uma medo de ter quebrado a tampa. Porque se você botar a mão, você quebra o banco da moto. Se fosse uma criança, era mais fácil, com o braço para coisa. Não menos de qualquer maneira. Então, irmãos, essas situações que nós somos colocados, que nós temos que voltar para o Senhor. Que às vezes é dentro do nosso lar, uma cura, a salvação de alguém. Porque às vezes você está orando por uma pessoa, Deus não vai responder naquela hora. A irmã Nilda conta o testemunho dela, que ela orou mais de 40 anos para o esposo dela ser salvo. Eu me converti, eu tinha 11 anos. Eu comecei a orar, Deus levou mamãe, mas não foi com duas conversas não. Depois levou mim e depois levou papai. Deus salvou a minha família toda. Mas não foi com duas conversas, não foi fácil. Para mim batizar, eu me batizei escondido. Papai não sabia que tinha batizado, não. No dia que meu batizado estava marcado ali, cadê? Quem sabe disso é Dalva, a outra pessoa já foi, que é Doleni. Papai falou, você não se batiza não. O batismo ainda está aqui, nesse tanque aqui, que era de outras pessoas ali. Eu não pude me batizar naquele dia. Quando marcou o batismo novamente na igreja, eu me batizei. Não estava meu pai, não estava minha mãe, não estava ninguém na minha casa. Mas eu me batizei. Aí me brincava assim comigo, lava o meu tênis ou eu vou contar para o papai que você se batizou. E durante muito tempo ele fazia isso comigo. Vai passar minha camisa não? Eu vou contar para o papai que você se batizou. E eu ficava com medo. Porque o papai ia me dar uma costa se ele soubesse disso. Ou não ele tinha na igreja mais. Teve um dia eu falei com ele, você quer contar para o papai, você conta. Pode contar, mas eu não vou lavar mais nada seu. Então, irmãos, nós temos que ter atitude diante de Deus. Que assim, como Ezequiel teve a atitude de voltar, de buscar a presença do Senhor, de orar, de se humilhar diante de Deus, de rasgar o coração, que nessa noite, seja o que você estiver precisando, se rasgue diante de Deus. Mas fala com verdade, com fé. Porque o que Ezequiel mostrou, ele teve fé. Porque simplesmente ele não virou para a parede, ele virou para a parede, ele orou, crendo que Deus ia fazer. Você tem certeza? Ele estava com certeza que Deus ia curar ele. E Isaías volta e fala com ele que Deus ouviu a oração dele, que Deus ia acrescentar 15 anos a mais na vida dele, irmãos. Uma pessoa que estava à beira da morte, Deus ia acrescentar mais 15 anos de vida para alguém que não tinha nem força para sair de uma cama. E depois, mais para frente, ele tem um canto que ele faz, ele dá festa pelo que o Senhor fez na vida dele. Então, irmãos, até aqui foi a palavra que o Senhor me deu, que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração, porque mamãe falou assim, vai devagar. Eu falei assim, não, eu só posso ir até onde Deus me der. E eu, como não sou de enrolar muito, como diz o pastor, a gente tem que ser objetivo naquilo que Deus quer falar. Se você veio buscar a cura, Deus está aqui. Se você veio buscar a libertação, Deus está aqui. Se você veio adorar, entrega a sua adoração a Ele. Entrega, não em troca de nada, irmão. Ele é Deus, irmão. Se eu e você estamos vivos, é porque Deus permitiu. Mas eu queria isso, eu queria mudar de casa, eu queria um carro, eu queria um emprego, eu queria isso, eu queria comprar uma roupa nova. Tem pessoas na UTI que não conseguem respirar. Tem dinheiro para comprar um tubo daquele, mas não pode comprar o oxigênio para respirar. O corpo já não ajuda. E coisa triste, irmãos, é a falta de ar. Você pode ter 1 milhão, mas você não consegue fazer o seu pulmão funcionar numa máquina que resolve. Se Deus não tiver com a mão dele estendida. Então, se você, eu não sei qual foi o motivo que você quis vir na casa do Senhor hoje, adora Ele. Se você está vivo, adora Ele. É motivo de agradecer. E agradeça a oportunidade que Ele está dando de nós nos corrigirmos nessa noite e voltarmos mais para Ele. De olhar para o nosso próximo com amor. Não nos achar superior a ninguém. O pastor tem falado aqui muito sobre ser humilde, sobre humildade. E é o que nós temos que ter. Eu não estou falando, irmãos, tanto de humildade, nem de roupa, não. Eu estou falando de você ser humilde com as pessoas. Você pode se vestir muito bem. Você pode ter uma condição financeira muito boa. Mas seja humilde de coração. Não queira ser melhor do que ninguém. Porque Jesus andava a pé. Jesus sentava para comer com os pobres. Jesus não veio no meio dos ricos. Jesus nasceu na manjedoura. Olha que sinal de humilhação. E muitos
muitos hoje em dia só acham que só é abençoado se tiver um carrão, se tiver uma casa. A melhor bênção, irmãos, que você tem hoje é a sua salvação. Lute para o seu nome, é o livro da vida. Existe uma calçada aí que fala da calçada da fama, né? As pessoas põem o nome, querem bastante curtido, né? No Instagram. Eu não, eu quero que o meu nome continue escrito no livro da vida. Eu quero ir para o céu, eu quero encontrar com o meu Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando cada irmão nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.